Muito bem, muito obrigado, presidente Anchieta. É uma alegria estar aqui no nosso Conselho de Assuntos Jurídicos, revendo os nossos colegas. Uma falta muito grande que a gente sente do contato pessoal, do contato tão ameno, tão importante, a troca de ideias, a troca de impressões, e a gente está vivendo sem esse predicado, né? Sem poder se valer da presença de todos. Mas é uma alegria. Faltando calor humano, não, presidente? O calor humano que falta. Então, quando a gente tem todo mundo na tela assim, substitui um pouco e lava um pouco a alma da gente e vê os tantos amigos, todas as pessoas reunidas em torno do mesmo assunto. É realmente, para mim, uma alegria e um prazer muito grande cumprimentar cada um dos senhores, cada um dos meus colegas. Estou vendo aqui a doutora Risa, que sempre nos acompanha, e é um prazer muito grande ter todos vocês aqui conosco. Estou presente também, Pedro. Muito bem, Otávio Elísio. É uma honra tê-lo conosco, viu? É um prazer estar aqui. Muito bem. Também ter conosco o nosso mais antigo conselheiro, José Anchieta, que aqui nessa reunião eu me permito subir no meu tamanquinho aqui e dizer que ele é o conselheiro. Eu sou o presidente do presidente. Mas é verdade, é verdade. Eu me senti um pouco mais importante. Com muita honra, Caro Café. Também fico muito feliz da gente estar trabalhando juntos, construindo aquilo que a gente pode construir em torno da cidadania, em torno do crescimento da nossa Minas. Nós, do Conselho de Assuntos Jurídicos, presidente, temos muita coisa ainda a fazer. Eu sinto nos meus colegas uma disposição, uma disponibilidade, um entusiasmo, e eu quero apenas ser o catalisador desse entusiasmo para que a gente possa realmente construir isso e muito mais em favor da nossa Minas. Hoje, meus senhores, com a presença do diretor Marcos Bravo e do presidente José Anchieta e de todos os senhores conselheiros, nós teremos uma reunião com uma pauta única, um assunto único e muito importante para todos nós, que são as impressões sobre a LGPD. O JASA, o escritório do presidente, preparou, junto com os colegas Matheus Vieira e Ana Carolina, uma equipe formada por eles e pelo presidente Anchieta, um trabalho belíssimo. Eu tive a oportunidade de ter sido honrado para prefaciar essa obra e me neguei a fazê-lo até que eu pudesse ler toda a obra. E eu li encantado, aprendi muito, vai ser agora a minha referência de cabeceira em relação a esse assunto, porque eles tiveram a sensibilidade de fazer comentários tópicos sobre todos os pontos da legislação, aqueles que são fáceis para nós da área jurídica, mas também aqueles outros pontos que são novidade conceitual, novidade de abordagem que orienta a nós, profissionais do direito, e certamente orientará o empresário e o cidadão, que são destinatários da norma e desse estudo preliminar. Então, nós conduziremos essa reunião passando a palavra ao presidente José Anchieta, em seguida aos nossos expositores, e ao final eu pretendo ler aqui no bate-papo, por escrito, algumas perguntas dos colegas, para que eu possa, então, traduzir todas elas em uma ou duas perguntas, para a gente ser mais objetivo possível. Então, as perguntas dos senhores, eu vou pedir, quem da Minas que está me secretariando aqui hoje? É Juliane, né? Juliane, me ajuda com a reunião das perguntas que forem mais ou menos afins, para a gente poder juntos, ao longo da exposição, concentrar e, havendo prazo, a gente então faria as perguntas aos nossos expositores. Alguma observação por parte dos senhores, antes de eu passar a palavra ao presidente? Muito bem. Presidente, a palavra é toda sua. Muito obrigado pela sua presença.
Meu caro presidente João Café, aqui fala o conselheiro Anchieta, como você bem definiu, decano nesse conselho de tantos serviços prestados às Seminas. Mas eu começo obrigatoriamente pedindo ao presidente Café desculpas. Por quê? A Lei Geral de Proteção de Dados entrou em vigor de modo genérico e entra de modo específico e todo a partir de agosto, a menos que haja uma prorrogação que não é improvável. E a Casa era e continua sendo sistematicamente cobrada por não ter feito um trabalho, por não apresentar nada aos seus associados, ordem de grandeza, perto de 300 associados. Essa, aliás, tem sido a preocupação do nosso mandato: entregar serviços, entregar fazeres, assistir o associado, porque é assim que a Seminas ocupará de novo o seu lugar no concerto das instituições. Mas eu peço desculpas ao João Café, porque uma vez elaborado o trabalho, que é despretensioso, mas é muito objetivo, foi necessário fazer chegar o texto já a algumas reclamações, inclusive dentro da nossa própria diretoria executiva, empresários que lá temos que estavam sendo acossados por sua clientela, acossados por suas parcerias, querendo saber qual o rumo, qual a governança a ser tomada, que caminho a ser adotado em termos da lei em vigor. De modo que nós, antes da apresentação ao Conselho Jurídico, que era o correto, antecipamos a apresentação precária numa plenária e até fizemos a distribuição física pela Motoguel, que levou a cada um dos senhores e das senhoras o texto que hoje será retransmitido. Na verdade, a nossa preocupação, e é um trabalho celebrado a muitas mãos, mas principalmente ao doutor Matheus de Castro, que nos ouve de casa e que falará também com vocês, e a doutora Ana Carolina, que aqui está comigo, nós tivemos o cuidado de fazer a decomposição da lei numa linguagem que, embora jurídica, atendesse à figura do empresário. Então, e lembrando que tem o prefácio João Café, não poderia ser diferente. Em primeiro lugar, nós tratamos da hierarquização de atores e cenários. Não é pouca coisa, são 28 tópicos e não foi fácil redigir, porque há do verbo haver terminologia conceitual jurídica do direito constitucional, econômico, civil, comercial, administrativo, depois da própria ordem econômica, portanto, da economia, depois da própria ciência da administração e, principalmente, desta área nova, que é a questão da cibernética aplicada, né? Não foi uma tarefa fácil. No segundo grupo, os princípios, e depois, ponto por ponto da lei, claro que eu não vou antecipar aquilo que o Matheus e a Ana Carolina vão dizer, mas é importante chamar a atenção para a questão fundamental da responsabilidade. Na verdade, a responsabilidade é devolvida àquela boa e velha teoria da culpa, consagrada no Clóvis Bevilacqua e consagrada também em Miguel Reale. Os anexos, tivemos o cuidado de fazê-lo. Primeiro, um quadro semiótico de slides, que hoje será apresentado e que será útil em cada empresa, para que cada empresa faça a sua apresentação interna, já com os slides prontos. Um roteiro de rotina, é isso mesmo. Uma anotação em fila indiana das rotinas que a empresa deve praticar e depois textos padrão. Contrato, onde contrato, termo, onde termo, termo de entrada e termo de saída, termo de exoneração de responsabilidade, mas é assim, dessa forma, já me coube a palavra, talvez, meu caro presidente Café,
seja útil que ouçamos o Marcos Braffman. Ele tem também uma mensagem e, em seguida, ele sai para nos representar lá no evento do Hoje em Dia. Então, se o presidente permite, antes de passar para o Matheus de Castro e para a Ana Carolina, nossos colegas conselheiros, ouviram a palavra do Marcos Braffman. Claro, senhor presidente, é claro, vamos ouvir o Marcos Braffman. Porém, antes, eu quero fazer o meu agradecimento à presidência, ao presidente José Anchieta e aos seus colegas, porque esse trabalho de fôlego foi feito sem custo para a nossa instituição. É um presente que nós recebemos do seu escritório, Anchieta, e é um trabalho realmente espetacular, assim como o outro trabalho que nós todos também recebemos sobre o administrador judicial, está aqui na minha cabeceira, e vou andar com ele para obter aqui depois a dedicatória na obra, que obra sem dedicatória tem menos valor, eu quero a dedicatória. Mas agradecer essa doação do seu tempo, da sua equipe. Esse era um trabalho que demonstra mesmo o seu comprometimento com as coisas das Seninas, e isso não pode passar sem registro. Então, com muita alegria, passo agora a palavra ao diretor Marcos Braffman, nosso amigo do nosso conselho de primeira hora. É o maior incentivador que nós temos aí para as nossas realizações. Obrigado, presidente João Café. Boa noite, presidente Anchieta. Boa noite a todos. Ao nosso presidente do Conselho de Turismo, Otávio Elísio, ao vice-presidente que aqui também está presente, o Hudson Navarro, a todos os conselheiros. Minha fala vai ser rápida, João Café, para que eu possa ter um tempo bom para a apresentação desse trabalho, que eu já tive a oportunidade de comentar com o presidente Anchieta. Eu considero um trabalho único. Por força de ofício, eu tenho acompanhado a Lei Geral de Proteção de Dados, eu sou do setor de TI, e realmente é um trabalho que desponta pela objetividade, pelas características de fazer com que a empresa possa entender claramente de que se trata a Lei Geral de Proteção de Dados. Não é algo simples, é razoavelmente complexo, e é um presente realmente que o escritório do presidente Anchieta dá aos nossos associados. Muitos terão nesse trabalho fonte de consulta e de tirar uma série de dúvidas que surgem e que vão surgir ao enfrentar essa implantação da Lei Geral de Proteção de Dados. Então, eu quero aqui manifestar meu aplauso ao trabalho que foi elaborado pela equipe da JASA. É realmente um trabalho diferenciado. Eu não tive ainda a oportunidade de ver um trabalho dessa magnitude, tão objetivo, tão assertivo. Então, eu quero aqui dar os parabéns, parabenizar também o João Café pelo prefácio que fez no documento, e eu vou querer dois autógrafos lá, viu, João Café? Do presidente Anchieta e o seu, viu? Pelo ótimo prefácio e pelo trabalho que você vem realizando no Conselho de Assuntos Jurídicos, um conselho tão importante, que auxilia tantos nossos associados nesse ambiente complexo de muita insegurança jurídica, e nesse momento que nós estamos atravessando, e que o trabalho desse conselho, o que ele representa, o que ele produz de resultados, é importantíssimo para os nossos associados. Então, eu quero aqui parabenizar a você pelo trabalho, aos conselheiros, todos os voluntários. Hoje nós temos 18 empresariais, só para evitar de eu sair aqui, presididos por uma equipe de líderes excepcionais. São cerca de 400 especialistas que formam esses 18 conselhos empresariais, vários deles com um papel muito importante nesse momento que nós estamos vivendo da pandemia, como é o caso do Conselho de Saúde, Conselho de Economia, várias cartilhas que foram produzidas para os associados. Então, o trabalho dos conselhos empresariais tem tido realmente uma importância fundamental para que a Seminas alcance seus propósitos e que possa levar aos associados os benefícios que eles tanto esperam da nossa centenária entidade. Então, eu finalizo aqui, mais uma vez,
agradecendo o trabalho que você realiza, que os conselheiros realizam no Conselho de Assuntos Jurídicos, me desculpando por ter que sair antes do final da reunião, pelo motivo que o presidente Anchieta já falou, e desejando uma ótima reunião a todos. Então, muito obrigado e te retorno a palavra, João Café. Obrigado, Marcos. Suas palavras são sempre muito gentis e mais do que gentis, elas nos levam para cima, elas nos colocam com mais vontade de servir a nossa causa. Muito obrigado pelo seu apoio. Eu queria cumprimentar nominalmente todos os presentes, mas me abstenho de fazer esse cumprimento, mas vendo todos vocês aqui, sintam-se cumprimentados na pessoa do Dalmar Pimenta, que é o nosso ex-presidente. Cumprimento a todos e que é muito bom vê-los aqui. Eu convidei um colega nosso que agora vai entrar para o Conselho, o Dr. Mário Campos, que vejo aqui conosco, também tem trabalhos na área de LGPD e outras áreas jurídicas. Vejo aqui o nosso aniversariante Marcos Nome, comemorando aniversário até hoje, e recebo meus parabéns. Muito bem, Túlio, uma alegria te ver aqui, Túlio, muito tempo que não te vejo. Me desculpe os outros, Hélio Barbosa, estou vendo aqui também. Não consigo cumprimentar todos, mas ficam todos abraçados por mim. E imediatamente passo a palavra aos nossos expositores, a quem também agradeço o tempo, a disponibilidade, a técnica, e sei que nós todos vamos aprender muito com a sua apresentação. Muito obrigado a Ana Carolina e ao Matheus. Presidente. Por isso. Pois não? Presidente. Pode falar. Presidente João Café, pela ordem, é Dalmar Pimenta. Pois não, Dalmar. Agradecendo a gentileza do agradecimento à presença de todos. Eu gostaria também de lembrar aí, vendo aqui na tela, nós temos hoje a presença ilustre do presidente do Instituto dos Advogados de Minas Gerais, Dr. Felipe Martins Pinto, que nos assiste. Muito bem. O Instituto dos Advogados é um velho parceiro da Seminas, e do Conselho também, e vem nos ajudando muito. Felipe, eu não tinha percebido a sua presença. Meus cumprimentos, Felipe. Não havia percebido a sua presença. Eu também, meus cumprimentos. Então, doutora Ana Carolina, com a palavra. Boa tarde a todos. Agradeço ao presidente da Seminas, Anchieta, presidente do Conselho de João Café, pela oportunidade de falar sobre um tema que, como já foi exposto aqui anteriormente, é muito relevante e importante, porque a lei, a gente pede não estar em vigor com todos os artigos vigorando, ela exige uma rápida adaptação das empresas e do empresário mineiro às suas exigências. A lei imputa muitas obrigações, deveres e sanções aos empresários e também ao poder público, mas ela ainda é incipiente em muitos aspectos, o que motiva o debate na comunidade jurídica acerca de seus principais pontos. Bom, então, em primeiro lugar, conhecer a LGPD. Os dados pessoais eles são apontados como os principais recursos econômicos do século XXI. E aí já existem estudos, e isso já foi até objeto de dissertação de vários autores, de que as empresas que não se adaptarem a esses novos modelos em que os dados pessoais são tidos como informações relevantes economicamente, tendem a desaparecer ao longo do tempo. Então, qual é a principal finalidade da LGPD? É justamente a proteção dos dados pessoais, e abrange todas as pessoas envolvidas, independentemente de seus objetivos sociais. Boa tarde a todos. Também gostaria de agradecer as palavras do Dr. Anchieta, do presidente João Café. Vamos aos atores e cenários que a lei trouxe, que não são poucos, e que no nosso estudo eles foram todos muito bem explicados, mas aqui para essa exposição, até para não alongar muito a nossa apresentação, eu vou passar pelos que a gente considera os mais importantes, aqueles termos até que podem ser considerados novos em outras legislações, e alguns termos, como os atores, controlador, titular, que são, pela sua importância, a gente vai tratar em slide próprio. Vamos lá.
Encabeçando esse slide, a gente tem os dados pessoais, que são os elementos informativos, documental ou não, em relação a uma pessoa. Como exemplo, a gente tem o CPF, o endereço ou até mesmo o telefone. Os dados pessoais sensíveis, eles são aqueles, também, utilizando o exemplo da origem racial ou étnica da pessoa, a convicção religiosa, opinião política, vida sexual, esses dados eles serão abordados mais à frente. A autodeterminação informativa, um termo novo e muito bem conceituado no estudo, ela é a determinação pessoal que se toma por sua própria vontade livre, podendo o indivíduo se opor ao tratamento dos seus atos pessoais. Então, é a vontade, né, da pessoa de se ter publicado determinado dado. O dado anonimizado é aquele dado relativo a titular que não possa ser identificado, considerando a utilização de meios técnicos razoáveis e disponíveis. O banco de dados, outro termo importante, ele é o conjunto estruturado de dados pessoais estabelecido em um ou em vários locais em suporte eletrônico ou físico, onde serão depositados e até se buscarão os dados e as informações ali armazenadas. Então, é onde são colocadas as informações dos titulares. O consentimento no uso e exploração de dados é a manifestação livre, informada e inequívoca pela qual o titular concorda com o tratamento de seus dados pessoais para uma finalidade determinada. O consentimento para a LGPD, ele é essencial em qualquer relação jurídica no tratamento de dados. Continuando, bloqueio de operação de tratamento. O bloqueio é a suspensão temporária de qualquer operação de tratamento mediante guarda do dado pessoal ou do banco de dados. Por sua vez, a eliminação de dados é a exclusão de dado ou de conjunto de dados armazenados em banco de dados. É nesse momento específico que os agentes da operação eles devem colher do titular um termo de encerramento da relação jurídica, extinguindo-a. Esse termo, como o doutor Anchieta já indicou, ele está há uma sugestão ao final do estudo. O uso compartilhado de dados. O que seria? É a comunicação, a difusão, a transferência internacional ou um tratamento compartilhado do banco de dados pessoais, sempre com autorização específica. O relatório de impacto à proteção de dados pessoais, não menos importante que os outros termos, é a documentação do controlador que contém a descrição dos processos de tratamento de dados pessoais que possam gerar riscos às liberdades civis e aos direitos fundamentais, bem como aquelas medidas de mitigação do risco de qualquer fraude, de qualquer acesso indevido ao banco de dados. Por fim, os órgãos de pesquisa seriam um órgão ou uma entidade com objetivo social de pesquisa básica ou aplicada de caráter histórico, científico, tecnológico ou estatístico sobre a LGPD. Então, é um órgão que vai trazer informações sobre o número de dados que estão sendo tratados ou até mesmo os parâmetros de segurança que são exigidos para determinado tratamento de dados. Vamos aos princípios agora. A LGPD ela trouxe alguns princípios, muitos já aplicados no direito e em outras legislações, mas que eles possuem um foco específico justamente para o controle dos dados pessoais. Então, a gente tem, por exemplo, a boa-fé objetiva, que a sua característica está na atuação das pessoas pautada por padrões sociais de honestidade. E aplicando no caso da LGPD, seria na boa-fé contratual, que exige das partes um comportamento honesto e leal naquela relação jurídica. O princípio da finalidade é a realização do tratamento para propósitos legítimos, específicos, explícitos e informados ao titular, sempre informado ao titular. O princípio da adequação é a necessária compatibilidade do tratamento com as finalidades informadas ao titular, de acordo com o contexto do tratamento. Então, nunca um dado poderá ser utilizado por determinada empresa que não sirva a adequação e a finalidade já pré-estabelecida. O princípio da necessidade, também fazendo um gancho com os outros dois anteriores, é a limitação do tratamento ao mínimo necessário para a realização de suas finalidades. O livre acesso,
são princípios que a lei repete em vários momentos, ele traz a garantia ao titular de consulta facilitada e gratuita sobre a forma e a duração do tratamento. A qualidade dos dados é outra garantia, mas que traz a clareza e atualização dos dados de acordo com a necessidade e para o cumprimento daquela finalidade que foi pré-estabelecida junto ao titular. A transparência, que é a garantia sempre aos titulares de informações claras, precisas e facilmente acessíveis sobre a realização daquele tratamento de dados. A segurança, que talvez o princípio mais importante, é a utilização das medidas técnicas e administrativas aptas a proteger os dados pessoais de acesso não autorizados e de situações acidentais ou ilícitas. A gente vai abordar mais à frente o que a lei traz de necessidade de segurança no tratamento. A prevenção é a adoção de medidas para prevenir a ocorrência de danos em virtude do tratamento de dados pessoais. A não discriminação, a impossibilidade de realização do tratamento para fins discriminatórios ilícitos ou abusivos. E, por fim, a responsabilização e a prestação de contas é a demonstração pelo agente da adoção de medidas eficazes para o cumprimento das normas de proteção de dados. Os sujeitos eles já foram caracterizados no início da lei, mas é necessário ter um entendimento muito claro de quem pode ser considerado o titular de dados, o controlador, o operador e o encarregado. Vamos lá, o titular de dados é o principal sujeito, sendo a pessoa natural a quem se refere os dados pessoais que são objeto do tratamento. Então, é aquele que fornece o CPF, que fornece o endereço, que fornece o seu telefone para determinada relação jurídica. O controlador de dados é a pessoa natural ou jurídica, podendo ser de direito público ou privado, a quem competem as decisões referentes ao tratamento de dados pessoais. A lei elegeu o controlador de dados como sendo um agente da relação entre o titular e o banco de dados. Então, o controlador de dados pode ser o banco, por exemplo, que necessita da informação do cliente dele, né? Precisa do endereço para enviar uma correspondência, por exemplo. O operador de dados, também podendo ser uma pessoa natural ou jurídica, de direito público ou privado, é o responsável por realizar o tratamento de dados pessoais em nome do controlador. Nesse caso aqui, a gente pode indicar que seria o RH da empresa, que tem todas as informações dos funcionários. Esse é o operador de dados. O encarregado de dados, por fim, é a pessoa indicada pelo controlador e o operador para atuar como canal de comunicação entre o controlador e os titulares de dados e a Autoridade Nacional de Proteção de Dados. Então, o encarregado, quando a Autoridade Nacional chegar na empresa e pedir um relatório dos níveis de segurança, ou então sobre alguma eventual divulgação indevida dos dados, é o encarregado que vai fazer esse meio campo entre a autoridade, entre o próprio controlador e os titulares de dados. A Autoridade Nacional ela vai ser tratada pela sua importância num slide mais à frente. O tratamento de dados pessoais, ele é toda operação realizada com os dados pessoais, como as que se referem à coleta, à produção, reprodução ou transmissão dos dados. Ele somente poderá ser realizado mediante o consentimento do titular, para o cumprimento de obrigação legal ou regulatória pelo controlador, tratando de administração pública, somente para o tratamento e uso compartilhado de dados necessários à execução de políticas públicas, para a realização de estudos por órgãos de pesquisa, quando necessário para a execução de contrato ou de procedimentos preliminares relacionados a contrato do qual seja parte o titular, a pedido do titular de dados, para o exercício regular de direitos em processo judicial, administrativo ou arbitral. Então, a lei ela traz esse regulamento para o processo judicial, para a proteção da vida ou da incomunidade física do titular ou do terceiro, para a tutela de saúde, exclusivamente em procedimentos realizados por profissionais de saúde, serviços de saúde ou autoridade sanitária, e, quando necessário, para atender aos interesses legítimos do controlador ou de terceiro.
O tratamento de dados pessoais sensíveis, e é um ponto importante, e tem que ser observado pelas empresas, ele somente poderá ocorrer quando o titular ou seu responsável legal consentir de forma específica para esse tratamento de dados. O tratamento de dados sensíveis, ele ainda poderá ser feito quando a ação for indispensável para o cumprimento de obrigação legal ou regulatória pelo controlador. Ainda, quando do tratamento compartilhado de dados necessários à execução pela administração pública de políticas públicas. Por exemplo, uma pesquisa, né, e aí queira saber a religião da população, né, enfim. Quando da proteção da vida ou da incomunidade física do titular ou de terceiro também é permitido o tratamento de dados sensíveis, quando da tutela da saúde e quando da garantia da prevenção à fraude e à segurança do titular. Outro ponto também delicado que a lei traz, além dos dados sensíveis, é o tratamento de dados pessoais de crianças e adolescentes. Esses dados, esse tratamento somente poderá ser realizado com consentimento específico e destacado por parte de pelo menos um dos pais ou responsável legal. A exceção é quando a coleta se fizer necessária para contratar os pais ou responsável legal, sempre sem armazenar aquele dado da criança ou do adolescente. Outra exceção, ela se dará quando da necessária proteção das crianças e adolescentes. De todo modo, os dados não poderão ser repassados a terceiros sem o consentimento responsável. O fim, início e término do tratamento de dados somente ocorrerá quando da verificação de que a finalidade foi alcançada ou que os dados terão deixado de ser necessários ao alcance da finalidade. Ele também, o término também ocorrerá quando o fim do período de tratamento de dados for concluído. Então, o tratamento ele pode durar 3 meses, 6 meses, 1 ano, e quando alcançar esse prazo, ele não ocorrerá o término do tratamento. Quando da comunicação do titular, o titular também poderá comunicar à empresa que ele quer encerrar aquele tratamento de dados. Então, a partir daquele momento, o tratamento ocorre o término do tratamento. E, por fim, quando da determinação da autoridade nacional, que é aquele procedimento que vai ocorrer se tiver alguma fraude, né, alguma divulgação indevida, ela vai notificar a empresa e a empresa ela tem que imediatamente cessar aquele tratamento de dados. Os direitos do titular de dados. Nós colocamos que os direitos do titular de dados é o coração da lei, porque o titular de dados ele é o protagonista principal de todas as ações e demandas que envolvem a LGPD. A gente reproduziu no slide o rol dos direitos do titular de dados que podem ser requisitados a qualquer momento mediante requisição. Então, ele pode a confirmação da existência de tratamento de dados, o acesso aos dados, a correção dos dados incompletos, inexatos ou desatualizados, a anonimização, bloqueio ou eliminação de dados desnecessários, que são conceitos que já foram abordados pelo Dr. Matheus, a portabilidade dos dados a outro fornecedor de serviço ou produto, a eliminação dos dados pessoais, obtenção de informações das entidades públicas e privadas com as quais o controlador realizou o uso compartilhado de dados, obter informações sobre a possibilidade de não fornecer consentimento e sobre as consequências dessa negativa e a revogação do consentimento para o tratamento de dados. É importante ressaltar aqui que a lei ela não estabeleceu nenhum procedimento ou um processo especial para a tutela desses direitos do titular perante o Poder Judiciário. Então, o titular de dados ele pode se valer tanto das tutelas individuais quanto das tutelas coletivas previstas, por exemplo, no Código de Processo Civil, para o acesso ao Poder Judiciário para tutelar esses direitos conferidos pela LGPD. Bom, dados pessoais do poder público. A gente sabe que aqui no âmbito das CNIs, o interesse é o tratamento de dados no âmbito das instituições privadas. Mas a gente não poderia deixar de passar, pincelar os dados pessoais em relação ao poder público, porque também é importante empresário ter uma noção de como os dados, as possibilidades de tratamento de dados pelo poder público. Então, assim, o tratamento de dados pelo poder público ele deve ser realizado para atendimento da finalidade pública, visando a perseguição do interesse público com o objetivo de executar as competências legais. Então, aqui, a lei, ela disciplina o princípio da legalidade.
Então, ela se pauta nesse ponto pelo princípio da legalidade. Uma outra questão que é importante chamar a atenção é que as empresas públicas e a sociedade de economia mista que atuam em regime de concorrência, elas recebem tratamento dispensado às pessoas jurídicas de direito privado, sendo por efeito da lei entidades privadas. Transferência internacional de dados. A transferência internacional de dados ela é permitida em caráter excepcional e ela é autorizada para países e organismos internacionais que proporcionam um grau de proteção de dados pessoais adequado ao previsto na lei brasileira. Então, aqui o que a LGPD faz é harmonizar o ordenamento jurídico brasileiro com o ordenamento jurídico de outros países. Então, para eu fazer uma transferência internacional, eu tenho que observar se a lei do país para que eu quero enviar o dado tem um grau de proteção aos dados pessoais que corresponde ao grau de proteção concedido pela LGPD. Então, a transferência ela pode ocorrer quando o controlador oferecer e controlador garantir o cumprimento dos princípios, dos direitos do titular e do regime de proteção de dados, quando necessário para a cooperação jurídica internacional, quando a autoridade nacional autorizar, quando necessário para a execução de políticas públicas, quando o titular tiver fornecido do seu consentimento ou quando necessário para atender disposições legais expressas e aí parte do ordenamento jurídico não tratado pela LGPD. Bom, a segurança, que é um dos pontos mais importantes da lei, que é impedir qualquer vazamento de dados, qualquer tratamento ilegal de dados, então ela é bem tratada pela legislação. Os agentes de tratamento, eles devem, portanto, adotar medidas de segurança técnicas e administrativas aptas a proteger os dados pessoais de acessos não autorizados e de situações acidentais ou ilícitas. A autoridade nacional, cabe a ela determinar os padrões técnicos mínimos, levando em consideração a natureza, as características do tratamento e o estado atual da própria tecnologia à época, para conferir a segurança que a lei fala como segurança mínima. Então, a autoridade nacional ela vai padronizar e vai estabelecer, vai balizar qual a segurança que é exigida, por exemplo, para uma empresa pequena, né, de bairro, e uma empresa, um banco, por exemplo, que trata milhões de dados todos os dias. O controlador, ele deverá comunicar à autoridade nacional e ao titular a ocorrência do incidente de segurança que possa acarretar o risco ou dano relevante aos titulares. Nisso, além de suspender qualquer tratamento, ele deve sempre comunicar à autoridade nacional esse vazamento, até para depois, a gente vai tratar das sanções, isso aí minimizar qualquer aplicação de sanção ao controlador. Então, sempre que ele for diligente, o mais diligente possível, isso aí contribui para a análise depois das sanções. A lei, ela traz a possibilidade dos controladores e operadores formularem regras de boas práticas e de governança nas empresas de acordo com a rotina interna de cada uma. Mas mesmo dando essa liberdade aos controladores e operadores, quando for realizadas essas regras de boas práticas, deverão ser observadas as condições da organização, o regime de funcionamento no tratamento de dados, os procedimentos, incluindo as reclamações e petições de titulares, quando for cessar algum tratamento ou pedir alguma informação, as normas de segurança, os padrões técnicos, as obrigações específicas para os diversos envolvidos no tratamento e as ações educativas, os mecanismos internos de supervisão e de mitigação de riscos e outros aspectos relacionados ao tratamento de dados pessoais. E a utilização de direito sancionador. A lei enumera uma série de utilização de direito sancionador. A lei enumera uma série de sanções administrativas que podem ser aplicadas aos agentes de tratamento de dados. Então, aqui, a primeira diferenciação que é importante fazer é que essa sanção não é aplicável, obviamente, no âmbito do Poder Judiciário. Então, a natureza dessa sanção ela não é retributiva. Não, a natureza é retributiva, ela não é ressarcitória. O que significa dizer que o objetivo da sanção administrativa não é ressarcir o titular de dados por eventuais danos, e sim
penalizar os agentes de tratamento de dados pelo descumprimento da lei. E a lei ela enumera uma série de sanções administrativas que vão desde a simples advertência do infrator e a aplicação de multa simples ou diária, até a suspensão do funcionário do banco de dados da empresa, a suspensão ou proibição parcial ou total do exercício das atividades relacionadas ao tratamento de dados. Então, essas sanções elas são hierarquizadas e a aplicação de cada uma dessas sanções vai depender da gravidade da infração. É importante chamar a atenção que essas sanções elas devem ser aplicadas mediante o processo administrativo perante a Autoridade Nacional de Proteção de Dados, mas não existe uma disciplina acerca do rito desse processo administrativo. O que se sabe é que será garantido o contraditório, a ampla defesa e o direito de recurso caso o agente de tratamento de dados perca esse processo administrativo. Pode passar. E aí a gente chega a tão falada Autoridade Nacional de Proteção de Dados, que é um órgão da Administração Pública Federal, integrante da Presidência da República. São várias as competências, as atribuições da Autoridade Nacional, mas a gente chama atenção para duas principais que são zelar pela proteção de dados pessoais e fiscalizar e aplicar sanções em caso de tratamento de dados realizado em descumprimento à legislação. Foi publicada recentemente uma portaria aprovando o regimento interno da Agência Nacional de Proteção de Dados. Só que essa portaria ela não esgota a matéria, porque, por exemplo, ela não prevê qual é o processo administrativo no âmbito da ANPD. Então, a gente acredita que outros normativos serão editados, porque a lei assim se comporta e orienta. Tratando da responsabilidade civil dos agentes, como o doutor Anchieta já colocou na abertura, ela é subjetiva com foco na culpa, no ato ilícito e no ressarcimento de danos. O controlador e o operador, eles serão os responsáveis por reparar os danos patrimonial, moral, individual ou coletivo, sempre que ocorrer violação à legislação. O operador, ele responderá solidariamente pelos danos causados pelo tratamento quando descumprir as obrigações da legislação de proteção de dados ou quando não tiver seguido as instruções do controlador. E nessa hipótese, operador e controlador, eles terão responsabilidade solidária para reparar aqueles danos. E quando também mais de um controlador for responsável por aquele tratamento de dados, eles também serão tratados como responsáveis solidários. É isso. Olha as considerações finais. Quer dizer que, em termos gerais, é preciso que nós estejamos atentos à compreensão de contornos conceituais, e aí eu chamo a atenção para nós todos empresários, porque a lei usa 28 conceitos, nós localizamos, mas é disso para mais. E nem todos os conceitos são, do ponto de vista filosófico, que seja conceitos fechados. Em termos muito especiais, é importante, então, que cada um dos associados da Aceminas tenha, na sua organização interna, uma pequena estrutura sem custo, esse registro é fundamental, exatamente para atender à autoridade nacional, atender ao Conselho Nacional, mas principalmente para atender ao protagonista da lei, que é o titular, que é cada um de nós enquanto indivíduo e enquanto esfera jurídica. Vejam, é relevante esse ponto, ao titular cabe qualquer iniciativa, a do dar e a do não dar, a do deixar e a do não deixar, a de permitir e, em seguida, cassar a petição que se deu, e, principalmente, o direito à informação. Tudo que era de mais relevante foi dito aí nesses slides, e a revelação final que eu quero fazer, meu caro Café, meu caro Hudson Navarro, que é meu vice-presidente aí da diretoria, é a informação que trago a todos agora de que o SEBRAE recebeu a nossa cartilha, não sei se chamo de cartilha, de livreto, enfim,
recebeu o nosso texto, vai adotá-lo e vai repassá-lo para o Sebrae Minas para todos os empresários de Minas Gerais. Aí eu fico muito feliz porque, na verdade, uma das primeiras visitas que fizemos foi ao Sebrae, grande parceiro, grande e tradicional parceiro da Seminas, para que o Sebrae, através da Seminas, ajude o nosso associado. Pois, para surpresa nossa, esta parceria já revelou algo de relevante. Desta vez, foi a Seminas que levou ao Sebrae um texto que já está disponibilizado para toda a comunidade empresarial de Minas Gerais. O mesmo para a FAENG, porque a presidência do Sebrae de Minas, nesse momento, nas mãos de Roberto Simões, ele é também o presidente da FAENG. De modo que é a Seminas ocupando o seu espaço, e é por esta razão, meu caro João Café, que eu agradeço muito esta reunião que você convocou para fazer esta apresentação oficial, porque este é o foro oficial da Seminas para tratar das questões jurídicas, e com certeza, se o presidente João Café se permitir, eu queria que ouvíssemos agora o nosso vice-presidente, Hudson Navarro, não sem antes agradecer penhoradamente a colaboração excepcional do doutor Nicásio e da doutora Matheus Nicásio e Ana Carolina, a quem renovo aqui, em nome de JASA, em nome das Seminas, o nosso grato muito obrigado. Senhor presidente, nós vamos passar, sim, a palavra ao doutor Hudson Navarro e a todos os colegas que quiserem fazer uso da palavra. Será um prazer esse momento para nós, ainda que rapidamente, possamos debater um pouco sobre essa novidade. Mas novidade legal. E a respeito de novidade legal, eu também chamo a atenção, dentre outras outras abordagens, me ocorre aqui a lei de recuperação judicial, que precisa ser também por nós enfrentada, a legislação de licitação, que também precisa ser por nós conhecida e enfrentada, legislação tributária que modifica a cada momento. Temos que enfrentar essas matérias, tentar traduzir da melhor maneira possível para o nosso associado. E faremos reuniões nesse sentido. Então, eu passo a palavra ao vice-presidente Hudson Navarro, com prazer vê-lo aqui e ouvir as suas considerações. Doutor Hudson Navarro. Seu microfone, por gentileza. Presidente, está ouvindo? Sim. Presidente Café, estou sendo ouvido? Está sendo ouvido. Alto e claro. Ouvindo. Muito bem. Presidente Anchieta, isso aí é a sua liderança, né? O fruto do seu trabalho, a notícia é muito auspiciosa, né? É Minas saindo na frente e se fazendo presente, né? Acho, inclusive, que, com toda certeza, esse trabalho deverá ser levado em nível nacional ao conhecimento dos outros Sebrais e outros estados. Nada obsta, né, que a gente possa estar disponibilizando isso. Fica aí até uma sugestão, né? Provavelmente o próprio Sebrae vai provocar essa solicitação no sentido de divulgar para outros estados, conquanto, ao que tudo indica, é um trabalho pioneiro. Ficamos muito orgulhosos da nossa entidade, sob a sua batuta aí, tem encaminhado o trabalho para o Sebrae e o Sebrae ter comprado a ideia. Muito auspicioso. Aproveitando aí a colocação, parabenizar também a equipe aí da JASA pela apresentação, 2 jovens já imbuídos aí de um trabalho de fôlego. Isso é muito importante e nos deixa muito felizes aí de ver essa juventude mergulhada sob a sua orientação aí também, presidente.
Muito bem. O presidente Café falou muito aí, fez uma referência aí à questão da lei de recuperação judicial. Acho, sim, que esse é um assunto, o presidente Café, que nós precisamos priorizá-lo aí nas nossas reuniões do Conselho. Acho que, realmente, como foi colocado por você aí, é uma prioridade importante. Eu gostaria também de sugerir uma questão que acho da maior importância no atual momento, e dado que nós estamos num processo de atacar diversas frentes de modificações, é a questão da lei de licitações, a questão do RDC. Essa questão do regime diferenciado de contratação há que ser revista, ô presidente. É uma questão muito séria, certo? Ela é uma questão que hoje tem dado margem a uma série de aberturas e uma série de processos até fraudulentos. Ela precisa ser revista. Isso é uma legislação que foi introduzida na época da construção dos estádios, aí, com aquela desculpa no governo Dilma que precisávamos naquela época de ter uma legislação mais célere, e, no entanto, isso está sendo usado, na minha leitura e no meu entendimento, pelo tudo que eu tenho visto aí, de certa forma, muito questionável. E, realmente, o regime ele deixa muita margem de manipulação, né? Ele é uma lei que é um regime que realmente ele é falho em uma série de aspectos e nós precisamos de dar uma atenção a esse aspecto. Então, fica aí uma sugestão como um dos temas também para nós virmos a discutir em próximas reuniões do Conselho. Bom, voltando à questão da LGPD aí, realmente foi um marco muito grande aí da nossa entidade, né? Nós encaramos esse assunto. Acho que para o Conselho também, presidente, sua gestão aí está de parabéns com essa iniciativa e com a condução do processo. Acho que nós estamos realmente cumprindo o nosso papel, que é levar ao nosso associado e, por extensão, à sociedade, uma contribuição efetiva em temas de interesse efetivo da sociedade. Parabéns. Presidente Café, eu vejo de mão levantada ali o nosso vice-presidente Epifânio Camilo, mas eu quero precedê-lo exatamente para deixar o nosso grupo bem informado que a aproximação com o SEBRAE e principalmente a canalização do SEBRAE, aproveitando esse trabalho que agora se apresenta, é mérito quase que exclusivo do nosso vice-presidente Epifânio, a quem, evidentemente, eu agradeço de coração. Muito bem. Otávio Elísio, com a palavra. Presidente. Pois não, tem a palavra, Otávio Elísio. É um prazer tê-lo aqui conosco. Você que sempre nos prestigia com a sua presença, com as suas observações. Tem toda a palavra. Bom, é um belíssimo documento, viu, presidente Anchieta? E quero ressaltar a facilidade com que se lê o documento. Quem está falando aqui é um indivíduo de formação de engenheiro e não de advogado. São claras as colocações feitas nesse excelente documento. E o que estava me preocupando, eu quero cumprimentar o presidente Anchieta e, evidentemente, o vice-presidente Epifânio, que estava preocupado com o seguinte: como chegar isto ao empresário? E acho que o caminho definido com o SEBRAE, que foi colocado aqui, é, sem dúvida, um excelente caminho. Meus parabéns pelo trabalho que a Asseminas vem fazendo e se coloca em termos de trabalho com os empresariados e com a sociedade. Muito obrigado. Nós que agradecemos, em nome do presidente Jasa, eu tomo a palavra para agradecer. Suas observações são muito pertinentes. Realmente, nós temos aqui esse produto para poder distribuir ao nosso associado, distribuir à sociedade. O que também podemos fazer, repito, com a lei de recuperação judicial. Me parece que ela tem um trabalho liderado pelo Max, é verdade, pelo presidente?
Isso, o Marcos está à frente desse trabalho. E a lei de licitações também, nós também teremos em breve alguém que fará para nós uma exposição, uma aula com o enfrentamento dos pontos de alteração na lei de licitação. Isso é muito importante, que a gente domine rapidamente essas mudanças, que a gente possa ter um exame crítico a respeito delas, tanto na área de licitação quanto na área de recuperação judicial, para que a gente possa apontar o caminho, fazer a crítica profissional, técnica, e conduzir bem o empresariado e o nosso associado. Tem alguém pedindo a palavra aqui? O Epifânio quer falar e o Max quer falar também. Pois não. Nesta ordem, então, Epifânio, com a palavra. Olá a todos, boa tarde. Bela reunião, né? Concreta, com trabalhos densos, pela competência da equipe do Dr. José Anchieta, que está permitindo que a Seminas tenha esse rico acervo para ser distribuído e que certamente será paradigma para outras entidades, né? Como aconteceu no caso que o Dr. Anchieta já falou, para o SEBRAE, para a FAENG, etc. Mas eu queria também, além disso, registrar que a Seminas já vem se preparando há algum tempo e agora isso aí conclui um trabalho, como volto a repetir, pela generosidade da equipe do Dr. Anchieta, né? E também dizer que a doutora Risa já está trabalhando nisso. No ano passado ela já participou de alguns treinamentos, algumas por conta própria até, né? Para se inteirar desse problema, desse assunto. E também já fizemos o primeiro processo de homologação do GPO, que é o nosso Henrique, que cuida da área de TI. Então, nós já estamos, vamos dizer, prestando um serviço, preparados para prestar um serviço de alta qualidade aos nossos associados. Então, mais uma vez, meus cumprimentos ao Dr. Anchieta pela disponibilidade desse presente, né, aos associados, e também a qualidade da apresentação e da qualidade do trabalho e a competência também do Conselho de Assuntos Jurídicos, tão bem dirigido pelo João Café. Muito obrigado, Epifânio. A sua aparição aqui entre nós é sempre motivo de muita alegria para nós. Ter a diretoria nos acompanhando aqui e nos dando essa força. Muito obrigado pela sua presença e pelas suas palavras. O Marcos está também pedindo a palavra. Tem a palavra, Marcos. Então, presidente, só para reportar aos demais conselheiros que o grupo está tratando da atualização da cartilha de recuperação judicial. O grupo já está formado e a gente pretende aí, até o próximo mês de maio, já apresentar o trabalho aí para vocês e, numa próxima oportunidade, fazer a apresentação também para todos os conselheiros, assim como com essa belíssima apresentação que a gente acabou de ser brindado. Muito bem, vai ser ótimo. E agora você, Max, tem a responsabilidade de manter o padrão JASA lá em cima, né? Não podemos esperar nada diferente, né? Padrão JASA, muito bem. Isso mesmo. Nós teríamos também até aceito inscrições voluntárias para abordagem da lei de licitação. Quero ver alguém que já tem um trabalho já iniciado, alguma coisa já andada, para a gente também enfrentar, conseguir formatar aí uma videoaula dessa, uma coisa rápida, para a gente poder também amadurecer esse assunto da lei de licitações. Eu passo a palavra agora, senhores, ao meu convidado dessa tarde, que é o meu colega, nosso colega, doutor Mário, que pediu a palavra aqui. Gostaria de fazer algumas considerações. Ele também tem atuação na introdução da LGPD e, por favor, Mário, é um prazer recebê-lo aqui e passar a palavra. Boa tarde, presidente. Boa tarde, doutor José Anchieta, todos os demais presentes. É muito enriquecedora essa palestra, essa reunião, porque a gente começa a trocar pensamentos, ideias,
e isso vai amadurecendo o nosso pensamento jurídico. A área da LGPD, ela é uma área multidisciplinar. Ela vai envolver questões de TI, ela vai envolver questões jurídicas, ela vai envolver questões de planejamento estratégico, ela vai envolver questões até mesmo de engenharia. E tudo isso tem que ter em cada ramo, de acordo com cada expertise, cada profissional e cada empresa especializada no seu foco. Para eu não me alongar muito, eu vou tentar sintetizar as coisas mais importantes e principalmente o que o Dr. José Anchieta falou a respeito do SEBRAE. O SEBRAE realmente tentou, lutou, fez de tudo para proteger os empresários, os pequenos, porque a lei, infelizmente, ou felizmente, a gente ainda não sabe, ela é para todos. Até para uma pequena costureira que costura em casa, até uma grande facção que vende para o Brasil inteiro. Então, é uma lei que ela, a princípio, ela trata todo mundo de forma igual. E as punidades, as sanções, a dosimetria é algo ainda muito incerto. Então, isso gera muitas dúvidas, todo mundo fica sem saber, e a gente escuta, às vezes, até opiniões que não são bem, assim, coerentes com a experiência que nós temos do direito. Eu não sou da área do TI, mas eu tive que estudar um pouco a área do TI, tive que aprender muito de sistema de segurança de informação, tive que estudar muito ISO, família ISO 27000, que são as ISOs, famílias ISO, que a gente fala no termo técnico, é a ISO 27001, 27701, são normas que trazem já padrões de segurança técnicas para software, segurança da informação. Então, tudo isso entra numa área que não é bem a área nossa jurídica, mas a gente vai ter que fazer uma espécie de, não vou chamar de um multirão, mas um pensamento único voltado para isso tudo. Com relação ao SEBRAE, quando eu vinha falando, o SEBRAE tentou, junto à ANPD, que é a Autoridade Nacional de Proteção de Dados, trazer um tratamento diferenciado para as pequenas empresas. Houve uma iniciativa do SEBRAE nesse sentido. E, infelizmente, a autoridade, ela não aceitou, ela recusou. Agora, muita gente criticou, muita gente fala, né, é um absurdo. Eu vejo clientes falando que não precisa preocupar, porque isso é só para empresa grande. Empresa pequena não vai sofrer punição, empresa pequena não tem que preocupar com autoridade nacional, nada disso. Por isso que a autoridade não quis dar uma colher de chá para as pequenas empresas, porque isso aí vai ser só para grandes empresas. Mas, na verdade, o que está acontecendo? A lei foi inspirada no GDPR, que é o Regulamento Europeu. O Regulamento Europeu, ele tem lá em cerca de uns 100 artigos, que traz também toda a proteção de dados, que já vem de uma cultura da Europa, uma cultura de décadas, para não falar mais de 100 anos, porque lá já havia, independente da GDPR, outras leis, uma proteção, e a lei que trouxe uma unificação para a União Europeia, que foi a GDPR, ela foi criada, ela foi publicada em 2016. Então, essa lei lá, ela é única para a União Europeia, assim como existem as leis de Singapura, do Canadá, dos Estados Unidos, que são leis voltadas mais específicas e mais modernas. Por quê? Porque em todos esses países já havia legislação protegendo os dados. Agora, o que eu penso, o grande problema que aí a gente, quando eu falo a gente, aí são todos, não só advogados, mas os empresários, é o problema da conscientização. A conscientização, mostrar o que é a Lei Geral de Proteção de Dados, a implicância dela, o que ela pode te trazer de positivo, o que o empresário pode buscar e até de forma lícita, legal, amadurecer o seu negócio, trazer mais riqueza para o seu negócio,
Isso é que tem que ter uma conscientização para que essas pessoas comecem a amadurecer, entendendo melhor a lei. A lei em si, a própria Autoridade Nacional de Proteção de Dados, a diretoria é composta por 5 membros. O membro ali tem mais capacidade jurídica, técnica, veio inclusive da Anatel, que é uma agência reguladora, é a Miriam. A Miriam, ela é uma pessoa que tem um pensamento já voltado para a agência reguladora, para questões técnicas, governo. E eu escutei uma live também, que eu participei, que eu vi, onde já tem alguns spoilers muito importantes, que inclusive, agradecendo do fundo do meu coração, o convite que o Dr. João Café me fez hoje, não só para participar da reunião, mas para ingressar na AC Minas também, porque essas dicas são aquelas dicas de ouro que a gente tem que passar para os associados, as pessoas que estão junto com a gente, que confiam na gente. Então, as dicas de ouro que já foram passadas, isso são dicas de ouro da diretoria. Isso não é boato, isso não é advogado falando, isso foi um Congresso Nacional de Profissionais de Proteção de Dados que eu participei na semana passada, onde estiveram presentes diversos profissionais de proteção de dados e não os 5 membros da diretoria, porque um teve problemas de saúde, um outro teve que desmarcar de última hora, mas 3 estiveram presentes. E o que foi falado, que eu achei muito importante, que isso vocês, advogados, colegas, devem amadurecer para bolar uma forma de como repassar essa informação através da AC Minas para os associados, é o seguinte: primeira coisa, toda reclamação, todo contato, todo canal entre o encarregado de dados, que em outros países, na Europa, é chamado do DPO, hoje é muito falado, o DPO tem salário de R$20 mil, DPO tem salário de R$15 mil. O DPO, isso já foi falado, que a agência a autoridade não vai preocupar com o DPO esse ano. O DPO vai ficar para o ano que vem. O encarregado de dados, todo mundo com aquela preocupação, tem que ter como é que vai ser, tem que estar no site, tem que ter o nome, tem que ter o e-mail. Isso vai ficar para 2022. Outra coisa que vai ficar para 2022 é o relatório de impacto e proteção de dados. Existem determinadas situações onde a empresa é obrigada a fazer um relatório de impacto e proteção de dados, principalmente quando ela trata de dados sensíveis, quando ela faz uma transferência internacional de dados, em outras situações onde a lei exige que ela tenha previamente, não adianta depois que pegou fogo, ir lá e levar o projeto de incêndio, não adianta. Então, a questão do relatório de impacto de proteção vai ficar para 2022 também. E uma outra coisa que também vai ficar para 2022 é a questão da transferência internacional de dados. Então, essas 3 coisas são coisas importantíssimas no mundo dos negócios, no mundo do marketing digital, no mundo da transferência de informação, do compartilhamento de informações, nuvens, onde os dados são armazenados. Vários escritórios que a gente conhece, empresas, tem backups, tem nuvens, está tudo no Canadá, está nos Estados Unidos. Isso é uma transferência internacional de dados. Então, só por aí, um exemplo simples, a gente já observa que esse tipo de empresa tem que ter todo um regramento, todo um trabalho, tem que ter tudo certinho. E isso, se a autoridade fosse começar a exigir isso já agora, a partir de agosto, que é quando vai vir as punições, seria aquela questão: isso é para encher o caixa do governo, para isso que estão punindo, estão dando multa de 2% do faturamento. Ontem eu estava conversando com um cliente, ele preocupadíssimo, porque a empresa dele fatura 15, 16 milhões,
e ele faz transferência internacional de dados, ele tem determinados dados que são dados sensíveis. Então, ele está, assim, preocupado, ele está sem saber, porque você tem uma multa que vai de 2%, chegando a um limite de 50 milhões de reais. Então, é algo que o empresário ele fica totalmente sem saber o que fazer. Outra dica de ouro, e essa importantíssima, que a gente já deve aconselhar os nossos clientes, principalmente nós, advogados, já devemos fazer isso, é o cadastro para peticionamento eletrônico na Autoridade Nacional de Proteção de Dados, o famoso SEI. Toda conversa, toda petição, tudo vai ser através do SEI. Tem que ter esse cadastro, tem que fazer isso direitinho. A gente está acostumado, às vezes a gente vai fazer um peticionamento administrativo, a gente sabe. Agora lá é uma outra plataforma, outros requisitos, outra senha, e aí a gente já tem que estar com isso tudo prontinho, tudo resolvido. Por quê? Para você, depois que preenche tudo, faz tudo, para estar liberado o seu acesso de peticionamento para a Autoridade Nacional de Proteção de Dados, o prazo mínimo é de 3 dias. Então, se hoje eu resolvo fazer o meu cadastro no SEI, preencho todos os requisitos, faço tudo direitinho, só daqui 3 dias que eu consigo peticionar. Agora, olha a pegadinha ou não, a gente não sabe. Uma dúvida que havia era com relação a quando há um incidente de vazamento de dados, quando há algum problema, o empresário ele tem 2 obrigações. Ele tem que comunicar ao titular de dados e ele tem que comunicar também à Autoridade Nacional de Proteção. Então, primeira coisa, quando acontece alguma coisa, ele tem que fazer essa comunicação com o titular. Olha, seus dados foram vazados, seus dados foram perdidos, seus dados foram roubados, e isso também com a Autoridade Nacional de Proteção de Dados. A lei tem, pelo menos, que eu calculei, 15 artigos que ainda precisam de regulamentação. A Miriam já soltou uma que o report, né, que é chamado, que havia uma brecha, uma lacuna, porque o artigo 48 da lei falava que você tinha que avisar, mas não falava o prazo. Pô, mas eu aviso quando? Daqui 2 dias, daqui 3 dias, daqui 1 semana. Aí muita gente começa a pensar assim, na Europa, no GDPR, o prazo é de 3 dias. Então aqui no Brasil vai ser igual. Ah não, vai ser diferente. Então ficou aquela coisa que ninguém sabia. A Miriam já falou, o prazo de report vai ser 2 dias. Então vamos imaginar uma situação. Se eu tenho 3 dias para fazer um cadastro, para fazer o SEI, para começar a peticionar, e eu tenho só 2 dias para comunicar, você já cometeu uma infração. Você já não consegue nem fazer o que a lei te obriga por uma questão administrativa, informática, burocracia, vai saber o motivo, né? Então, tem várias coisas. A última coisa que eu gostaria de ponderar é que, para evitar dúvidas, conflitos, a Miriam, inclusive, falou que um dos objetivos da Autoridade Nacional de Proteção de Dados, que é para esse ano, até o final do ano, é a conscientização. Eles vão priorizar muito isso. Não querem multar, querem conscientizar. Toda multa vai ter o processo administrativo, o contraditório, direito à ampla defesa. Nós, advogados, entendemos muito bem disso. Então, é a nossa praia. Então, essa primeira etapa desse ano, eles querem fazer isso. A outra coisa que eles querem fazer é começar a criar enunciados da Autoridade Nacional de Proteção de Dados para evitar o conflito de leis, porque eles já identificaram 3 leis que vão se falar, vão se comunicar e vão surgir enunciados da Autoridade Nacional de Proteção de Dados para regulamentar isso. Porque nós temos a Lei do Acesso à Informação,
que trata de dados, de acesso à informação, nós temos a LGPD e nós temos o Código de Defesa do Consumidor. Essas 3 leis, esses 3 tipos de legislação, pode haver interpretações diferentes. Pode haver ali uma situação que um pensa de um jeito, outro pensa de outro, e imagina a cabeça dos juízes. Como que eles é que vão pensar? Como que eles é que vão interpretar? Então, vai haver enunciados também para tratar e harmonizar as leis que tratam de proteção de dados. O próprio Código de Defesa do Consumidor, ele vai ter uma questão que vai juntar, junto com o artigo 18 da LGPD, traz lá dos direitos também do titular de dados, fazendo uma comparação com o Código de Defesa do Consumidor, que é o artigo 72 e o artigo 73, que fala de crime. Crime, quando você não dá um dado para uma pessoa, quando você não corrige um dado para uma pessoa, o Código de Defesa do Consumidor trata isso como crime. Então, vai haver diversas situações, repercussões, diversas coisas que terão que ser tratadas pelos operadores do direito, pelos enunciados da autoridade nacional, e tudo isso a gente tem, assim, uma infinidade, um oceano azul de não só estudo, mas de mercado de trabalho, orientação e conscientização dos empresários para que eles se sintam cada vez mais confiantes naquela entidade que eles pertencem, naquilo que eles têm ali como um norte, algo que eles confiam, como eu escutei, uma entidade secular. Então, o que eu gostaria de falar e finalizar, fui pego de surpresa pelo meu amigo João, que me fez o convite, e fiquei feliz de participar e honrado com o convite, não só pela reunião, mas para ingressar na Seminas. Eu já participei da CDL, fui advogado da CDL-BH, conheço muito bem essa área de órgãos de proteção ao crédito, defesa do consumidor, enfim. E é com muito prazer que eu aceito esse convite e finalizo a minha fala. Muito obrigado, Mário, pela sua presença, pelas suas considerações. Nós todos aqui já vimos que você tem muito a somar no nosso conselho. Esse assunto, já vimos também que você domina, você já é um estudioso do assunto e vem somar conosco na tradução dessa nova legislação, na cartilha. Eu acho que as regras de ouro que você se referiu podem muito bem se transformar em diretivas, em cartilhas da própria Associação Comercial de Minas. Vamos misturar os estudos do Matheus, da Ana, do Zé Anchieta, de todos os já iniciados nesse assunto. Nós vamos sair lá na frente muito melhores, com muito mais abordagem. Eu acho que nós temos muito a nos aproveitar também do seu conhecimento sobre o assunto. Você será procurado pela Juliane, que vai pegar os seus dados, para você também ser convocado para as próximas reuniões e a gente então entrar nessa rota de trabalho. Muito obrigado, foi um prazer tê-lo ouvido e vê-lo aqui conosco. Consulte se mais alguém quer fazer uso da palavra. Eu não consigo ver aqui nenhum pedido, mas a palavra está aberta. João Café, Epifânio, eu gostaria só... Mário, né, que disse. Mário. Ele levantou uma questão aí que eu gostaria de esclarecer. É muito substantivo que ele falou, mas ele falou algo que é a questão do pessoal do setor de tecnologia da informação. Eu gostaria de dizer e informar o seguinte, que o trabalho na LGPD, que está sendo conduzido e liderado pelo Dr. Anchieta, não se atém apenas, esse apenas não é diminutivo, não, é só para separar a questão que foi apresentada hoje, muito, muito importante, etc., mas também está agindo o Dr. Anchieta politicamente e estrategicamente. Então, estamos nos aproximando da Federação ACESPRO,
que é a Federação das Empresas de Tecnologia da Informação do país, que está presente em 15 estados, tem representação em Brasília, e através da acesso nós estamos tentando nos aproximar da agência, inclusive foi feita uma indicação nossa, um apoio nosso, uma indicação de um dos conselheiros da agência, nós estamos trabalhando nisso. Então, só para informar que também estamos trabalhando nessa área, vamos dizer, de política, de macro-política na questão da LGPD. É só isso. Obrigado. Presidente João Café, apenas para complementar o nosso vice-presidente Epifânio, além de uma indicação que a Seminas patrocina para o Conselho Nacional, nós temos que apagar o ego da advocacia mineira, lembrando que a OAB, pelo seu Conselho Federal, já indicou e já está em exercício como representante da OAB, o nosso mineiríssimo aqui de Belo Horizonte, Rodrigo Badaró, fraterno amigo de todos nós, de modo que Minas ficará muito bem nesse conselho, né, Epifânio? É isso. Exatamente. Presidente Café, se me permite também, eu queria reiterar aí um convite que foi feito pelo nosso conselheiro Jean Carlos, já até postou no grupo, o lançamento do livro que você apresentou aí no começo da sua fala, o Administrador Judicial. Vai ser o lançamento amanhã, às 19 horas, numa live que vai ser transmitida pelo canal do IAMG no YouTube. Aí a iniciativa do Jean com todos os convidados aí para participar amanhã. Tá ótimo. Peço ao Giancarlo, que aproveito para cumprimentar, para divulgar novamente no grupo amanhã, hoje, novamente, para a gente ter por escrito, e eu acho que uma nova divulgação é boa. E parabéns pelo lançamento do livro. Parabéns mesmo. Tudo bem? Alguém mais quer fazer uso da palavra? Muito bem, senhores. Eu estou muito satisfeito com o conteúdo da nossa reunião de hoje. Nós concentramos num assunto só, pode até ser um modelo, podemos aprofundar um pouco mais do que acontece normalmente. Normalmente nós abraçamos aí 2, 3, 5 assuntos e pela limitação de tempo a gente acaba ficando muito raso nessa abordagem. Hoje foi diferente. Hoje nós entramos mais fundo, tivemos aqui uma aula, uma matéria importante, um material que nos foi entregue tangível, né? Muito forte. Podemos ter isso como um parâmetro, repetir esse modelo, que eu acho que ele foi muito bom, muito instrutivo. Faremos novas reuniões tentando atingir o padrão JASA de qualidade que está difícil de não seguir. Muito obrigado a todos. Presidente, a palavra para encerramento é de Vossa Excelência. Meu caro presidente João Café, meus caros colegas, a Seminas é muito grata a este conselho que tem prestado tantos serviços. Eu quero apenas tranquilizar, porque eu acho que é dever nosso de advogados tranquilizar a nossa clientela. A lei, embora na primeira hora pudesse parecer, ela não é um bicho-papão. Ela está afinada, com o melhor estilo, com o melhor modelo da legislação europeia, sobre a qual falou Mário, e a gente, é claro, se dedicou a esse estudo também. Ela está afinada com os propósitos que vêm do Common Law e do Civil Law. Aliás, o que acontece, é importante na reunião com essa observação. Nós, juristas, percebemos a cada dia mais que o Civil Law deve no Common Law e o Common Law deve no Civil Law, de modo que há, de fato, uma interação. E observem que o princípio jurídico de soberania, da territorialidade, todos os dias, ele necessariamente necessita ser reescrito. E está sendo reescrito através da cooperação jurídica transnacional, e a lei LGBT é apenas mais um dos caminhos, mais um dos veículos desse mundo moderno que vamos enfrentar. Muitíssimo obrigado a todos. Muitíssimo obrigado, João Café.